A paz do Senhor, estamos de volta com as nossas lives de sábado. Estamos estudando o livro do Evangelho segundo escreveu São Mateus, estamos no capítulo 10 hoje. Nosso tema hoje é Jesus envia os seus discípulos. Está escrito, baseado no livro de São Mateus, capítulo 10, do 1 ao 15. Vamos ler primeiro e depois a gente vai para o texto, ok? E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ides ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber que nela seja digno, e hospedai-vos ali até vos retirais. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, gente, esse é o nosso texto. Quero acenar aí para todo mundo que já está entrando, na nossa live. Quero informar que a live também será gravada, tá? Então, mesmo que você não esteja pessoalmente, você vai assistir a live depois, porque ela vai ficar gravada. Estamos numa jornada pelo livro de Mateus, começamos esse ano, e não tem data para terminar, porque eu estou estudando cada sábado um capítulo, às vezes meio capítulo, porque o capítulo é enorme e a gente não consegue falar todos os versículos. Hoje, principalmente, nós vamos ficar até o versículo 15. O capítulo, ele é enorme, o capítulo 10, ele vai até o 42, e hoje a gente vai falar só até o 15. Aqui a gente vai focar nessa perícope aqui, onde Jesus envia os seus 12 discípulos. Então vamos para o texto que a gente já leu. Agora vamos para a explicação do texto. Jesus convidou 12 discípulos. Na realidade aqui, ele convidou os discípulos, tá, gente? Ele não recrutou os discípulos, ele não forçou, ele não implorou para que eles se oferecessem voluntariamente, mas escolheu 12 discípulos para servi-lo de uma forma especial. Hoje, Jesus faz a mesma coisa conosco, ele continua nos convidando. Quando ele chama 12, os seus 12, ele convida: venha, venha após mim, farei de você um pescador de homens. Então ele foi convidando cada discípulo, os 12, para que os servisse. E hoje Jesus faz a mesma coisa. Jesus não pega a gente pelo braço, não força a gente a fazer nada que a gente não queira. E a gente pode escolher se a gente vai se juntar a Jesus ou vai ficar para trás. E quando Cristo nos convida, o ideal seria a gente dizer sim, a um convite tão especial, Quando Jesus convida, o ideal seria a gente falar: sim, Jesus, eu estou aí, estou à disposição, quero trabalhar, quero fazer alguma coisa. Mas nem todo mundo aceita o convite. Esses 12, os 12 discípulos de Jesus, nós estamos aqui no livro de Mateus, capítulo 10, esses 12 discípulos aceitam esse chamado, e começam a trabalhar para Jesus. No versículo 2 até o versículo 4, está citando o nome deles, Se você tem curiosidade de saber qual era o nome dos 12 discípulos de Jesus, está dizendo aqui. Não somente aqui, mas também em outros evangelhos também está dizendo, tá? Então, essa lista que a gente acabou de ler aqui, do nome dos 12 discípulos, é muito interessante. Porque quando Jesus chama os discípulos,
ele não diz por que está chamando cada um. Você observou isso? Aqui tem uma lista dos discípulos, né? Mas não há detalhes sobre a escolha. Por que Jesus escolheu Bartolomeu? Por que Jesus escolheu Simão Zelote? Por que Jesus escolheu André? Por que Jesus escolheu Simão Pedro? Não existe uma justificativa, né, nessa listagem. Não existe essa justificativa. Jesus escolheu pessoas comuns. É isso que esse texto está dizendo pra gente. Eles não tinham características especiais para serem escolhidos. Porque se tivesse, estaria sendo relatado aqui. Não tinham. Jesus chama pessoas comuns, pessoas que trabalhavam em várias atividades. Se você for olhar aqui, cada discípulo, um era pescador, um outro era político, um outro era coletor de impostos, né? E Jesus convida esses discípulos, né, pessoas comuns que eram, na sua esfera de trabalho, liderados e líderes, né? Alguns discípulos aqui eram líderes, né? Por exemplo, Simão Pedro, ele tinha uma sociedade, ele tinha uma empresa pesqueira junto com outras pessoas, né? Inclusive discípulos aqui. Então existem pessoas que foram convidadas por Jesus que eram líderes, outros eram liderados. Existiam ali no meio dos discípulos, discípulos que tinham uma situação financeira boa, como era o caso do livro de Mateus, né? O próprio Mateus, quando foi chamado por Jesus, ele era coletor de impostos, então ele tinha uma situação financeira boa, né? E tinha também ali pessoas cultas, pessoas que tinham conhecimento, né? Por exemplo, o próprio Mateus não podia ser qualquer um para coletar impostos, tinha que ser uma pessoa inteligente, que sabia calcular, sabia matemática, tinha que saber algumas coisas, a questão geográfica, do país, ali na Galileia era uma passagem de mercadorias, tinha que ser uma pessoa inteligente. Então, assim, quando você vê a lista aqui de Jesus, tem tudo ali, tem líderes, tem liderado, tem rico, tem pobre, tem culto. O pastor Luciano colocou aí que Jesus salvou pessoas de várias camadas sociais, e é isso que essa lista de discípulos dizem. Muitas pessoas acham que somente certas pessoas estão preparadas para seguir a Cristo, né? Inclusive, quando a gente convida alguém para vir para Jesus, né? Na realidade, é até errado a gente falar assim, aceita Jesus. Na realidade, a gente não aceita Jesus, né? A gente entrega a nossa vida a Jesus, porque é Jesus que precisa nos aceitar. Se a gente for olhar, né, bem a realidade, é Jesus que precisa nos aceitar. Nós somos pecadores, não merecemos nada, mas Jesus morreu por nós. Então, muitas pessoas, quando elas são chamadas, elas falam assim, eu não tenho condição. Quem sou eu para seguir Jesus? Quem sou eu, sabe? As pessoas acham que só certos tipos de pessoas podem seguir a Cristo, mas não é o que a gente vê aqui nesse texto, né? Jesus, quando escolhe seus discípulos, ele deixa bem claro que ele vai escolher as pessoas simples, as pessoas comuns, né? As pessoas mais humildes, né? Deus, ele não faz acepção de pessoas. Na realidade, Deus pode usar qualquer pessoa, por mais humilde que ela seja. Mesmo que a gente se sinta um pouco desfocada, a gente se sinta pequeno ou pequena, ou a gente se sinta um pouco inútil, Deus usa pessoas comuns para executar a sua obra. É isso que a gente já aprende aqui no capítulo 10 de Mateus, na escolha dos discípulos. No versículo 3, quando fala aqui, deixa eu ler de novo para vocês aqui o versículo 3. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Aqui tem uma curiosidade nesse versículo 3, porque o nome Bartolomeu, aqui relacionado entre os 12 discípulos de Jesus, é encontrado lá na lista de Marcos, né? Marcos também cita o nome dos discípulos, lá em Marcos 3, 16 a 19. E Lucas 6, do 14 ao 16, também cita a mesma lista dos discípulos. E Atos 1, 13 também cita a lista dos discípulos. Mas quando você vai para João, capítulo 1, do 45 a 51, você não vê alguns nomes aqui, mais especificamente 2. Por quê? Deixa eu explicar isso. O nome Bartolomeu aqui, relacionado nessas listas que eu falei para vocês,
é substituído pelo nome Natanael lá na lista de João. Provavelmente, por quê? Porque era o outro nome dele, tá? Bartolomeu aqui é substituído por Natanael. O mesmo acontece com o apóstolo Judas, que era filho de Tiago, e ele também era conhecido como Tadeu. Então estou dando uma explicação que é uma curiosidade, por quê? Às vezes você lê um texto no evangelho, e você vai para o outro evangelho, e você vai comparar, e você vê que tem nomes diferentes ali. Aí muitas pessoas acham, houve um erro aqui, cadê esse nome? O nome não aparece aqui. O que aconteceu? Então, estou dando a explicação mais provável para que isso tenha acontecido. Esses dois nomes aparecem com outro nome na lista de João, tá bom? Versículo 4 fala assim, dá uma designação para Simão, né? Versículo 4 diz, Simão o Zelote. Também, como a gente está estudando o livro de Mateus, eu estou explicando versículo por versículo para você entender. Por que esse título de Zelote para Simão? Simão, o Zelote, pode ter sido um membro do grupo dos Zelotes. Os Zelotes eram um partido político muito radical na época de Jesus. Esse partido político da época de Jesus era empenhado na destituição do governo romano, até pela força, tá? Eles tinham a concepção que eles precisavam tomar Israel de volta de Roma através da força. Então era um partido político. Provavelmente Simão pertencia a esse partido político. Isso aí é uma curiosidade também do texto, né? A gente pode pensar um pouco sobre isso, que partido político sempre existiu, tá, gente? Até na época de Jesus, tá? Não é uma coisa nova da agora, não. Partido político sempre existiu, né? Na época a gente poderia citar os zelotes, né? A gente poderia citar os saduceus, os fariseus, né? Então, eram partidos políticos da época. Mas que fique bem claro aqui que Jesus nunca se filiou a nenhum partido político, tá? Jesus apenas veio pregar as boas novas de salvação. E apesar dele ter feito política, porque Jesus fez política também, se você não sabe, tá? Jesus fez política social. Quando ele manda todo mundo sentar, os essênios, o pastor Luciano colocou aí também, muito bom, muito bem lembrado, essênios também eram um partido político da época. Eles eram totalmente separados, eles viviam de uma forma bem isolada, bem separada das outras pessoas. Inclusive João Batista era um essênio. Era um essênio. Então, gente, na realidade, Jesus fez política social quando ele multiplica pães, multiplica peixes, né? Ele faz política social. Quando você ajuda socialmente uma pessoa, você está fazendo política. Apesar de ele não ter se filiado a nenhum partido, né? A gente só tem a ideia de política como partido, mas não é bem assim, tá? Então, vamos voltar para o texto. 10, versículo 5 e versículo 6, tem uma curiosidade aqui também. Quando Jesus fala assim, depois que ele reúne os seus 12, ele fala assim, olha, vocês vão agora, vocês não vão pelo caminho das gentes, nem vão entrar na cidade de samaritanos. O que isso quer dizer? Jesus estava dizendo o seguinte, o caminho das gentes é os gentios, as pessoas que não eram judias, tá? Os judeus. Jesus falou que a mensagem primeiramente tinha que ser entregue aos judeus, tá? Jesus deixou isso bem claro. Por que Jesus não enviou seus discípulos primeiro aos gentios ou aos samaritanos? Gentio era o nome dado a qualquer pessoa que não fosse judia, e os samaritanos pertenciam a um povo que resultou de casamentos mistos entre judeus e gentios após o exílio babilônico. Jesus deixa claro que os discípulos não podiam enfatizar ou pregar primeiramente para os gentios nem para os samaritanos. Jesus pediu aos seus discípulos que procurassem apenas os judeus, tá? Isso ficou bem claro aqui no texto, e aí você vai entender agora por que Jesus dá essa ordem para os discípulos. Jesus deveria se manifestar primeiro aos judeus. Lá no livro de João diz o seguinte, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então, a missão de Jesus foi primeiro falar às ovelhas perdidas da casa de Israel. Romanos 1,16, o apóstolo Paulo, ele fala isso também.
Ele fala assim, ó, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também depois do grego. Então até o apóstolo Paulo sabia dessa urgência em pregar primeiro a palavra para os judeus e depois para os gentios, tá? Porque Deus havia escolhido a nação de Israel para que falassem para as outras nações. Gente, a gente precisa entender o seguinte: Israel falhou muito. Na realidade, Israel falhou na sua missão, né? Mas a gente precisa entender que Jesus não falha. Deus não falha. Quando Deus faz um acordo com o homem, uma aliança, Deus nunca vai falhar na sua parte. Ele nunca vai falhar na sua aliança, tá? Então, se Deus fez uma aliança com o povo judeu através de Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se houve uma aliança, Deus não quebra a sua aliança. Então ele fala com os discípulos: primeiro vocês vão pregar para os judeus, depois vocês vão pregar para outras pessoas, tá? Assim, depois de ter pregado o evangelho aos judeus, os apóstolos e os outros discípulos pregaram as boas novas da ressurreição de Cristo a todos os povos que eram controlados pelo Império Romano. Aí eles foram pregando para todo mundo, tá? Em pouco tempo, os gentios já tomaram conhecimento da mensagem e em pouco tempo começou a formação da igreja cristã. Na realidade, a formação da igreja cristã, ela começa com os gentios, né? Porque Jesus veio para os judeus e os judeus não receberam. Claro que muitos eram judeus, discípulos de Jesus eram judeus, mas a partir daí o evangelho foi se espalhando para todo mundo. Os textos bíblicos, eles nos ensinam que a mensagem de Deus sobre salvação é dirigida para todas as pessoas. Não tem distinção, tá, gente? Não tem distinção de etnia, de nacionalidade, de sexo, de classe social. Não tem. E existem vários textos na Bíblia que falam sobre isso, né? Lá em Gênesis 12:3, né, o que eu já citei, falando que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só aí Deus já estava dizendo que o evangelho seria, né, a graça de Deus seria para todos. E vários textos, eu vou citar alguns aqui, mas eu não vou ler. Se você quiser anotar e depois ler na sua Bíblia, você pode anotar. Isaías 25:6 fala dessa realidade, que a salvação é para todos. Isaías 56, do 3 ao 7, fala dessa realidade também. Malaquias 1:11, Atos 10, 34 e 35, Romanos 3, 29 e 30, Gálatas 3, 28. São textos que deixam bem claro que a salvação é para todos. Quero deixar acenar aqui pro pessoal que está entrando aí. 10, versículo 7, Mateus 10, 7, diz assim, olha... e indo, pregai dizendo. Então Jesus manda os discípulos e ainda fala o que eles têm que pregar. Pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Então essa era a mensagem principal dos discípulos. É chegado o reino dos céus. Os judeus, eles esperavam o Messias para governar um reino humano. Eles esperavam um reinado político e militar que os libertasse da dominação romana, que trouxesse para a nação de Israel os dias de glória que Davi trouxe, né, que Salomão trouxe. Mas Jesus veio para trazer uma mensagem, um reino que não era desse mundo, um reino espiritual. As boas novas de hoje são que esse reino ainda está mais próximo do que na época que os primeiros discípulos pregaram. Se naquela época o reino de Deus já estava próximo, hoje então, gente, está mais próximo ainda. Jesus Cristo, o Messias, já inaugurou o seu reino na terra. O reino de Deus, ele já foi inaugurado. Ele estabeleceu domínios sobre o coração de cada um dos seus seguidores. Na realidade, o reino de Deus, ele já está aí. Ele já começou. Ele já foi inaugurado por Jesus. Um dia, esse reino estará completamente estabelecido. Então, nesse dia, o mal será destruído e todas as pessoas viverão em paz umas com as outras. Então, o reino de Deus, ele é progressivo. Quanto mais você fala de Jesus, você prega as boas novas, mais o reino de Deus vai se estabelecendo. Porque o reino de Deus é um reino invisível, ele vai se estabelecendo no coração das pessoas.
Breve esse reino será visível. Hoje ele ainda está invisível, mas breve ele estará visível. Todos vão participar desse reino. Versículo 8 fala assim, olha: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então aqui Jesus estabelece uma diretriz para guiar os seus discípulos quando fossem pregar as boas novas. Então ele fala tudo que nós poderíamos fazer. Olha, vocês vão pregar o reino dos céus. Nessa ida de vocês vão ter autoridade para curar enfermos. Vocês vão ter autoridade para limpar leprosos. E essa lepra aqui não fala somente da lepra física, mas fala também da lepra espiritual, que é o pecado. Vocês vão ressuscitar mortos. E não fala só de ressurreição física, mas também fala de ressurreição espiritual. Porque muita gente está vivo fisicamente, mas está morto espiritual. Tá? Fala de expulsar demônios. Fala que a gente vai ter autoridade para expulsar o domínio do mal da vida das pessoas que querem viver essa libertação. E dá uma diretriz: de graça vocês receberam, de graça vocês devem dar. Então, por Deus nos ter coberto de bênçãos, devemos conceder generosamente uma parte do nosso tempo, uma parte do nosso amor, uma parte das nossas posses às outras pessoas. Jesus está dizendo: vocês receberam de graça esse reino. Vocês foram restaurados. Vocês foram mudados. Vocês foram transformados por mim. Eu chamei vocês de uma condição que vocês não tinham condições nenhuma de serem embaixadores do meu reino. E hoje vocês são embaixadores do meu reino. Assim como eu não cobrei nada de vocês, vocês também precisam distribuir isso. Isso é uma diretriz maravilhosa. Diretriz essa que não está sendo seguida por muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem desse reino. Por quê? Porque se nós recebemos de graça, nós temos que dar de graça também. E essa é uma diretriz básica que Jesus deixou. Então, ele está dizendo: vocês têm que curar as pessoas, você tem que limpar os leprosos, você tem que ressuscitar os mortos, tem que expulsar os demônios, e vocês não têm que cobrar por isso, porque vocês receberam isso de graça. Esse poder que eu dei para vocês é de graça. E vocês vão distribuir isso. Quiçá todos nós pudéssemos entender esse texto que Jesus deixou aqui tão claro para a gente, e que infelizmente muitos não estão seguindo, né? Muitos estão lucrando com o reino de Deus. Muitos estão se vendendo, lucrando, ganhando dinheiro com uma coisa que não era para dar lucro, né? O evangelho de Deus, ele precisa ser anunciado de uma forma gratuita, porque nós recebemos de graça e de graça também temos que dar. Então o versículo 10 fala, aí ele vai, gente, a Bíblia ensina sobre tudo está aqui. A gente só não aprende se a gente não quiser mesmo. Versículo 10 fala assim, olha, versículo 9 fala assim: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Esse texto é muito mal interpretado por algumas pessoas também, né? Esse texto é muito mal interpretado. Por que Jesus está dizendo aqui para os discípulos não se preocupar de andar com um monte de roupa, com uma mala cheia de coisa, né? Você precisa ter 2 sandálias, 2 túnicas, bordão. Vocês não precisam se preocupar com essas coisas. Jesus disse que é necessário cuidar daqueles que evangelizam, porque digno é o obreiro do seu salário, não é isso? Os discípulos, eles tinham que fazer a missão, certos que Deus cuidaria deles. Jesus está dizendo aqui que eles não precisavam ficar preocupados com coisas materiais, porque Deus ia cuidar deles. Então, os discípulos, eles podiam esperar receber alimento e abrigo pelo serviço que eles estavam prestando. Eles não precisavam ficar preocupados de onde viria o sustento, de onde viria a provisão. Então, é muito importante a gente entender esse texto para a gente não interpretar mal o texto.
tá? Não quer dizer que você não possa ter bens materiais, tá, gente? Tem gente que acha que, aqui tá escrito que não é... Não, gente, na nossa missão, a gente não pode estar agarrado a nada. É isso que Jesus estava dizendo. Não é que você não possa ter um brinco de ouro, não é que você não possa ter um anel, né, uma coisa de valor, não é isso. Jesus está dizendo que a nossa preocupação não precisa estar nisso, porque quem está trabalhando para Deus é cuidado por Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui, tá? Então, as pessoas que são servidas por um homem de Deus, uma mulher de Deus, essas pessoas, elas precisam entender, né, que elas precisam assistir os ministros que cuidam delas, tá? Então a gente precisa ter certeza de estar cuidando dos nossos pastores, dos missionários, dos mestres que servem a Deus, abençoando a nossa vida. Isso não é pecado, isso está escrito na Bíblia. Então, se eu estou doando o meu tempo ali, né? Se eu estou me dedicando o meu tempo ali, eu preciso ser cuidado. Eu estou abrindo mão do meu tempo, né? Eu poderia estar trabalhando, vamos supor, eu no meu caso, né? Eu trabalho 10 horas por dia. Ano que vem, se Deus quiser, vou diminuir esse ritmo aí. Mas se eu estou doando o meu tempo, né, no serviço, eu preciso ser cuidado, né? Então é isso que Jesus está dizendo aqui. A gente não pode ser apegado a coisas materiais no serviço para Deus, porque Deus cuida da gente. Cuida mesmo, gente. Eu sou testemunha disso, que Deus cuida da gente, né? O sustento vem, o abrigo vem, a roupa vem, né? A bênção vem. Todo mundo que serve a Deus, eu sempre digo que Deus não fica devendo nada para ninguém. Mas aqui existe um ensinamento de Jesus sobre isso. Existe um ensinamento de Jesus para os seus obreiros. Vocês não se apeguem a coisas materiais, porque eu vou cuidar de vocês. Agora, existe também, deve haver uma preocupação em quem está sendo servido, né? Porque os discípulos aqui, quando eles saíam assim, gente, sem se preocupar mesmo com nada. E por isso Jesus falou, quando vocês entrarem numa cidade, vocês se hospedem ali. Quando você entrar numa cidade, numa aldeia, tá lá no versículo 11. Aí você procura saber quem naquela cidade é digno de receber vocês e de hospedar vocês. Olha só o ensinamento de Jesus. Então sempre vão existir pessoas receptivas ao evangelho, sempre vão existir pessoas que vão querer cuidar das pessoas que pregam o evangelho. Normal, tá? A Almoncione também está dando testemunho aí, ó. A Cris também está dando testemunho, né? Que realmente é isso. Agora, não pode haver um exagero. Existe um cuidado, né? Jesus está dizendo, vocês vão ser cuidados por algumas pessoas. Vocês vão entrar em alguns lugares que as pessoas vão receber vocês, vão dar uma alimentação para vocês, vão dar abrigo para vocês, uma hospedagem para vocês, e dali vocês vão seguindo pregando o evangelho. Não se preocupem com nada, é isso que Jesus está dizendo, tá? Para eles. Agora, da nossa parte, né, como pessoas que recebem, a gente também precisa entender como eu estou assistindo o meu pastor. O meu pastor está sendo bem assistido? Se eu sou uma ovelha, né, eu preciso assistir o meu pastor. Se o meu pastor me dedica parte do seu tempo para cuidar de mim, o que eu estou fazendo para retribuir esse cuidado, esse carinho, né? O pastor Luciano colocou um texto aí, ó, muito interessante. O boi não pode ter a boca amarrada enquanto debulha. Esses ensinamentos Paulo disse a Timóteo para não faltar ajuda para aqueles que trabalham na obra. Então, você vê, ó, 1 Timóteo 5,18. Então, existe ensinamento para tudo aí, gente. Eu coloquei, esse versículo estava até aqui na minha anotação. O pastor Luciano já até botou ele aí, ó. Então, digno é o obreiro do seu salário, né? Então, se alguém está se dedicando para a obra, ele precisa ser cuidado pela obra também. Gente, eu vou dizer uma coisa assim, bem assim, real para vocês. Eu sou, pela misericórdia de Deus, pastora, né? Pastora ali na igreja metodista. Já fui missionária, já fui evangelista, né? Um caminho aí ministerial. Sou pregadora da palavra também. Existem lugares que eu fui pregar que não me deram nem um copo d'água. Você acredita nisso? Um copinho d'água. Não me deram um copo d'água para mim pregar. Então eu saí da minha casa para ir para aquele lugar. Às vezes não é um lugar perto.
gastei combustível, gastei, né, ou Uber, ou combustível, o que for, né, deixei a minha casa, deixei a minha família, deixei os meus afazeres, fui levar a palavra, não cobrei nada, porque eu não cobro, nunca cobrei nada para pregar a palavra, para ensinar, nunca fiz isso, mas não recebi nem um copo d'água. Aqui é um suquinho de limão que meu marido fez para mim, mas nem um copinho d'água gelada eu recebi. Então, a gente precisa rever isso também, né? A gente não cobra, mas a gente precisa ser cuidado. Pelo menos o combustível tem que dar pra gente pregar. Gente. Tem gente que quer levar a gente não sei aonde, mas não quer assumir nada. Não quer assumir a passagem, não quer assumir o combustível, não quer assumir nada. Então aí fica um pouco difícil, né? A gente quer até fazer muito, mas a gente não tem condições de fazer tudo que a gente gostaria de fazer. A gente precisa de ajuda. É por isso que a Bíblia, ela ensina sobre todas essas coisas. Então a gente tem que saber medir, né? A Monsione colocou aí, ó, eu teria levado um suco de acerola. Monsione é uma benção. Monsione cuida da gente direitinho, sempre cuidou. A gente passou ali pelo Monte Hermon, né? Pela congregação de Monte Hermon, e a Monsione sempre cuidando da gente, né? Muito mais do que um suquinho de acerola, muito mais, né? A gente já foi pra casa dela, já fizemos lanche, ela sempre cuidou muito bem da gente. E isso é bom, né? Isso é bom. E com certeza a Monsione foi muito abençoada e continua sendo abençoada. Porque a Bíblia fala, a Cris botou aí, ela é uma benção. A Bíblia fala assim, que ninguém vai ficar sem recompensa. Quem der um copo de água para um profeta, na qualidade de profeta, vai receber um galardão de profeta. É isso que a Bíblia fala. Então, quem prega, quem ensina, quem vai, quem ministra, né, é abençoado. E quem abençoa, essas pessoas também é abençoado. Agora, a gente também tem que pensar nos desequilíbrios que tem, né? Tem muita gente que quer enriquecer pregando o evangelho. Isso não é bíblico, tá, gente? O pastor Luciano botou que o marido da Cris consertou o carro do pastor. Quando o carro do pastor deu problema, lá na congregação, o marido da Cris foi lá e consertou. Então, assim, ajudou, né? Cuidou da gente enquanto a gente estava lá, né? É isso, gente. Então a Bíblia, ela ensina sobre tudo, né? A gente não pode se desequilibrar nas coisas sabendo que a gente tem a informação correta. E hoje a gente vê muitos absurdos. Quando Jesus fala, vocês não precisam se preocupar, não leve alforje pelo caminho, 2 túnicas, sandália, bordão, não fica preocupado com isso. É porque Deus está dizendo, eu vou cuidar de você. Agora tem muita gente que se diz cristão, que para mim não é, né? Que está ou quer enriquecer através do evangelho. Cobra cura, cobra milagre, cobra tudo. Eu só vou pregar na sua igreja se tu me der 5 mil reais, é o que eu cobro, 5 mil reais para pregar, mais estadia no hotel tal, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Aí a gente vê as aberrações, né? As aberrações. Tem pastores aí que ganham mais que o presidente da república, né? Existe um monte no Brasil que ganha mais do que o presidente da república, né? A família, ninguém trabalha, todo mundo vive do evangelho e vive muito bem, né? Come nos melhores restaurantes, tem as melhores casas, usa as melhores roupas, tudo com a lã das ovelhas. Isso não é bíblico também. Isso também não é bíblico. Jesus nunca ensinou isso. Tá aqui, o ensinamento tá aqui na palavra. Jesus nunca ensinou isso, tá? É uma coisa que quase ninguém quer falar, mas é uma realidade, né? Hoje, graças a Deus que hoje as pessoas estão acordando, mas a gente está vendo muita aberração por aí. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, isso vai acontecer mesmo. As pessoas perderam totalmente a noção, né? Muita gente aí não quer nem trabalhar, não quer pegar ônibus, pegar BRT igual a gente faz, né? Acordar cedo para trabalhar, não, quer tudo na mãozinha, tudo fácil e não é isso que a Bíblia está dizendo. Então, o relato aqui de Marcos, que a gente leu, tá lá em Marcos 6:8 também, tá? Sobre a recomendação de Jesus para levar apenas um bordão, parece contradizer o texto nesse versículo aqui em Lucas 9:3. Então, se você for ler Marcos 6:8, se você for ler Lucas 9:3, se você for ler esse texto de Mateus que a gente leu, em que Jesus afirma que os discípulos não deveriam levar bordão, bolsa, nem sandália extra, ou seja, não levariam nada além do que eles tinham. O princípio aqui, qual é o princípio aqui estabelecido por Jesus?
que eles deveriam sair prontos para cumprir o seu dever. Eles não tinham que se distrair com essas coisas. Viajar sem estar sobrecarregado pelo excesso de peso ou cuidado com os bens materiais. Entendeu? Então esse é o princípio. A irmã Marrom colocou aí, ó, Judas quis entrar nessa linha. Sim, isso aí. Judas vendeu Jesus por 30 moedas, né? 30 moedas de prata, se eu não me engano. Ele vende Jesus. E aí a gente tem que ficar ligado, né? Porque naquele tempo Judas vendeu Jesus. Hoje tem um monte de Judas aí vendendo Jesus também, colocando preço em Jesus, sendo que Jesus falou: de graça recebeste, graça dai. Eu já comentei uma vez aqui com vocês que me acompanham já aqui. Irmã Cione é uma que me acompanha desde que eu comecei a fazer live lá em Monte Irmão, né? Eu comecei essas lives tem 6 anos, foi na época da pandemia, e a irmã Cione tá aqui comigo desde essa época, e ela pode testemunhar disso que eu estou falando. Algumas pessoas, eu fui questionada alguns anos atrás, dizendo assim, na minha época eu era missionária, hoje em dia, pra gente ouvir uma boa palavra, a gente tem que pagar. Essa que é a realidade. É tanta coisa que tem, é isso, é encontro disso, referência disso, conferência disso, aquilo, outro, mas tem que ter dinheiro. Porque se não tiver dinheiro, você não ouve. Para você ouvir uma boa palavra, para você aprender, você tem que ter dinheiro. Isso mexeu muito comigo na época, eu fiquei muito chateada de ter ouvido isso, mas eu sabia que era uma realidade. Mesmo que eu não fizesse aquilo, aquilo era uma realidade que realmente que acontece e acontece até hoje. Infelizmente, tem pessoas que também não têm critério, né, gente? Você vê que se a gente for pensar um pouquinho na situação, existe muita coisa que é feita aí, é cobrada, e as pessoas vão, elas pagam. Às vezes não dão uma oferta na igreja, na sua própria igreja. A igreja que cuida dela, que ajuda ela, que ora por ela. Muita gente não dá uma oferta na sua própria igreja, não dizima na sua própria igreja, mas está toda hora em conferência disso, conferência daquilo, em vários lugares, pagando fortunas para ver, às vezes, as pessoas ficarem lá dando show. E não tem nada de Deus, às vezes, naqueles movimentos ali, né? Não estou generalizando, mas muita gente paga dinheiro, às vezes caro, um ingresso caro, para participar de um show, que na realidade é um show, né? E às vezes não abençoa as pessoas da sua própria congregação. O seu pastor que está lá se dedicando todo dia, ajudando, orando com você, abençoando você, né? Isso também existe. Então a gente precisa abrir os olhos com isso. Na época, a irmã falou isso pra mim e eu fiquei muito triste. Eu falei, realmente, hoje em dia, pra gente ouvir uma boa palavra, a gente tem que pagar. Se a gente não tiver dinheiro para pagar, você não pode ouvir. Inclusive, na igreja que eu estava na época, ela falou assim, eu não vou poder nem entrar. Eu não tenho dinheiro para pagar o que vai acontecer aqui na igreja semana tal e semana tal. Eu não vou poder nem entrar na igreja. Foi um questionamento pertinente que ela fez na época, né, anos atrás, na igreja que eu estava há anos atrás. E eu fiquei triste com aquilo, mas eu não pude deixar de concordar com ela, realmente. Então, é por isso que, assim, quando Deus falou no meu coração para mim fazer essas lives, eu fiquei, assim, meio com vergonha, né? Se você for ver minhas primeiras lives, as primeiras mesmo que eu fiz, se você tiver paciência de eu rolar o meu Instagram até lá atrás e ver a primeira live que eu fiz, você vai notar uma diferença incrível, né? De como eu tava falando lá e como eu falo agora. Foi um aprendizado, né? Foi um aprendizado. Eu tava acostumado a falar na igreja, ensinar na igreja, não numa câmera, como eu faço hoje. Mas quando Deus falou que eu poderia pregar o evangelho sem cobrar nada, e eu poderia ensinar sem cobrar nada. E aqui você vê que eu faço isso já há mais de 5 anos, né? Há mais de 5 anos que eu faço isso. E eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvida, que com a mesma qualidade que eu prego na minha igreja, nas igrejas que eu sou convidada para pregar, é a mesma qualidade que tem aqui numa live. Eu não prego qualquer coisa só porque estou numa live, né? Você pode me acompanhar aí em minhas lives no Instagram, temas atuais, temas que as pessoas têm dúvida, temas escatológicos. Meu Instagram tem livros inteiros da Bíblia, capítulo por capítulo. Quem me acompanha esse tempo todo, né, sabe. Então, assim, a mesma qualidade com que eu vou pregar numa igreja que me convida é a mesma qualidade que tem aqui numa live minha.
Entendeu? Então, graças a Deus, né, eu tenho feito isso e Deus tem me abençoado muito. Eu costumo dizer o seguinte: Deus não fica devendo nada pra ninguém. Sempre falo isso, né? A irmã Marrom tá colocando aí, ó, a qualidade é a mesma sempre, né? A Cris também, né? E obrigada, Cris, pelo desejo de bênção aí pra minha família. Eu recebo, eu creio e recebo, pego tudo pra mim, né? Porque é isso. De graça recebeste, de graça dai. Gente, tem lives minhas aqui que eu usei como trabalho na minha faculdade. Quando eu fiz faculdade de teologia, eu usei as lives que eu faço aqui como trabalho. E ganhei 10. Não foi um professor qualquer que me deu 10. Foi um mestre, foi um doutor na área de teologia que me deu 10. Então, eu não tinha muito tempo para fazer os trabalhos, porque eu sempre fui da igreja, sempre, né, nessa luta para lá e para cá, com meus trabalhos na igreja. E eu falei assim, poxa, já que eu já faço isso direto, vou mandar uma live pro professor. Professor, essa live aqui, ó, é desse assunto que a gente tá falando. Tem esse trabalho aqui, eu vou mandar essa live. E mandava, e tirava 10. Muitas das minhas lives foram trabalhos meus da faculdade que ganharam 10. Então, para você ver o compromisso e a qualidade que eu tenho em fazer lives que são abençoadoras, que realmente mostre a palavra de Deus interpretada de uma maneira correta, tá? Então vamos voltar pro texto, já estamos lá, já estamos aqui, ó, versículo 11, tá? Vamos lá. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber se nela existe alguém digno e hospedai-vos ali até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Olha só que texto legal, gente. Olha a explicação que vai vir aqui agora. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Olha só. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Isso aqui é um costume, tá? Muita gente lê esse texto e não entende o que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos fazerem, tá? Quando os judeus eles saíam de cidades gentílicas, cidades que não tinham judeus, pessoas que não eram judias, quando eles iam numa cidade de pessoas gentias, o que eles faziam, os religiosos? Eles batiam o pé, eles sacudiam a poeira dos pés para demonstrar, num ato simbólico, que eles não praticavam as mesmas obras que aquelas pessoas daquela cidade praticavam, que eles eram separados. Isso era um costume, gente. Deixa eu explicar isso para vocês. Era um costume, tá? Vamos supor que eu saio daqui do Rio de Janeiro e vou para uma cidade no interior. E lá naquela cidade, nessa cidade do interior, as pessoas praticam todo tipo de coisa ruim que não agrada a Deus. Se eu tiver que ir nessa cidade, eu entro na cidade e quando eu sair da cidade, eu tenho que sacudir os pés no ato simbólico, tirar a poeira do meu pé, para dizer que eu não participo daquelas coisas que as pessoas fazem ali. Isso era um costume da época. Olha o que Jesus fala. Quando vocês entrarem em alguma casa, numa cidade, né? Na casa ou na cidade, vocês têm que sacudir os pés de vocês. Gente, mas olha, pensa o que Jesus está fazendo aqui. Isso era um costume dos judeus com os gentios. Mas você lembra lá no início que Jesus falou que era para eles irem primeiro aos judeus, a quem era judeu. Então, Jesus está dizendo aqui o seguinte: vocês são meus discípulos, vocês vão primeiro nas cidades que tem judeus, vocês vão pregar o meu evangelho. Se a pessoa não quiser aceitar, vocês sacodem os pés. Isso aqui já era revolucionário. O que Jesus está querendo colocar no coração das pessoas ali? Tá? Jesus está dizendo assim, olha, vocês estão rejeitando o meu evangelho, o evangelho verdadeiro, né?
quando o discípulo fazia isso, numa cidade de judeu, que só tinha judeu, ele estava dizendo assim: vocês estão rejeitando o Messias, então nós estamos dizendo para vocês, nós, apesar de sermos judeus, os discípulos, né, falando, apesar de sermos judeus, nós não compactuamos com a rejeição de vocês sobre o Messias. É isso que Jesus propôs para os seus discípulos aqui. Com esse gesto, eles pretendiam mostrar que o povo estava fazendo uma escolha errada e que a oportunidade de escolher a Cristo podia não se apresentar novamente. Nós não temos responsabilidade com vocês mais, porque Jesus mandou pregar primeiro para os judeus. Nós estamos fazendo isso aqui e vocês não querem. Vocês não querem? Vamos sacudir a poeira dos nossos pés. Isso quer dizer que nós não temos responsabilidade pelo que vocês estão fazendo, pela escolha que vocês estão fazendo. Gente, isso é muito sério, porque quem era judeu entendia esse ato. Você está entendendo? Quem era judeu entendia esse ato. Se um judeu fizesse isso numa cidade gentílica, eles nem entendiam o que eles estavam fazendo. Isso é mania deles. Mas um judeu sabia o que significava isso. Então isso ia causar uma comoção grande no coração das pessoas que vissem isso. Você está entendendo? Então, vamos trazer para hoje. Vamos trazer esse fato para hoje. Será que eu e você somos receptivos aos ensinamentos de Deus? Será que quando Deus usa alguém, uma pessoa, para nos advertir, para falar conosco, será que a gente ouve? Será que quando o Espírito Santo de Deus nos dá uma oportunidade, uma chance para mudar o nosso caminho, mudar a nossa rota, será que a gente ouve? Ou a gente está fazendo como aquelas cidades que não ouviram a palavra, não receberam os discípulos, não quiseram ouvir o Evangelho? E aí, o que Jesus fala no versículo 15? Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Olha só que interessante, gente. Olha que forte isso que Jesus está dizendo. Vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra, porque isso é para a gente pensar, tá? Sodoma e Gomorra não existe no mapa há muito tempo. Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra por causa da iniquidade daquela cidade. Mas as pessoas que moravam lá vão ser julgadas ainda. Elas não foram julgadas. Jesus está dizendo que vai ter menos rigor no julgamento deles do que para alguém que ouve a palavra do Evangelho e recusa. Então é uma escolha. Entendeu? Mas o direito de escolha é dado para todas as pessoas. Eu sempre falo isso também. Que a gente fala assim: ah, meu Deus, será que a pessoa, né, quando alguém perde a vida sem Jesus, a gente sempre fala assim: puxa vida, será que aquela pessoa teve a oportunidade de ouvir do Evangelho, ouvir de Jesus? Gente, todo ser humano tem oportunidade para mudar de vida, mudar de rota e mudar de caminho. Todo ser humano tem. Cada dia na nossa vida é uma oportunidade para a gente mudar, para a gente fazer uma escolha acertada. Cada dia é uma oportunidade que Deus nos dá. Ninguém, absolutamente ninguém, vai poder chegar diante de Deus e dizer: Senhor, nunca ninguém falou para mim, nunca ninguém pregou para mim, nunca ninguém ensinou para mim, nunca ninguém leu um versículo para mim. Ninguém vai poder chegar diante de Deus com essa desculpa. Não tem desculpa, porque o Evangelho está sendo pregado em todo mundo. Hoje, essa mensagem que eu estou falando com vocês aqui, olha como é que o nível que a gente chegou. Essa mensagem, essa live que eu estou fazendo aqui, quando eu gravar essa live, ela vai estar disponível em 3 idiomas diferentes. E as pessoas vão poder ouvir em outros idiomas. O Instagram já está traduzindo as suas mensagens para o hindu, para o espanhol, para o inglês. Então, a mensagem de Deus está sendo espalhada pelo mundo, gente, pelas vias sonoras, pelo rádio, pela televisão, pelas redes sociais. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer que nunca ouviu nada.
Tá entendendo? Ninguém vai poder dizer. A Marrom colocou aí, ó. Hoje eu comentei esse texto e olha a confirmação de Jesus Cristo, amém. Sodoma e Sodoma e Gomorra não existe mais, porém está sendo lembrada para o juízo do nosso Deus. Sim, é isso aí, é por isso que o texto é importante, né? Sodoma e Gomorra como cidade não existem mais, foram destruídas lá na época de Ló, né? Mas as pessoas que moravam lá, que morreram, ainda não foram julgadas, elas estão esperando o julgamento. O julgamento do grande trono branco ainda vai acontecer. Elas vão ser julgadas ainda. Mas olha o que Jesus está dizendo aqui. Sodoma e Gomorra vai ter menos rigor do que as pessoas que ouviram do evangelho e não aceitaram. Porque na época de Sodoma e Gomorra não tinha ninguém pregando o evangelho lá. Existia uma família lá de justos, que era a família de Ló. Entendeu? Hoje as pessoas estão tendo a oportunidade de receber os discípulos nas suas cidades, né? Assim como os discípulos foram enviados aqui. Todos têm essa oportunidade. Os discípulos de Jesus estão aí, espalhados pelo mundo, pregando, falando. Tem uma discípula aqui fazendo uma live hoje, é de sábado, né? Tem discípulos aí do outro lado, ouvindo a live, participando. Vão tocar no aviãozinho, vão mandar live para alguém. Essa live vai parar em outros países, né? Às vezes o Instagram me manda relatório de para onde as minhas lives estão indo e tá indo para toda parte do mundo aí. Alguém está ouvindo o evangelho, né? Tem lugar que eu nunca pisei e minha live chegou lá, né? O Instagram manda esse relatório para mim de vez em quando. Então a gente está fazendo o que Jesus nos chamou para fazer, pregando a palavra. Nós estamos aí divulgando a palavra. Agora, se a pessoa não quiser ouvir, o que a gente vai fazer? A gente vai sacudir a poeira dos nossos pés, amém? E deixa para Deus resolver. Nossa função é só falar de Jesus, pregar o evangelho. O que as pessoas vão fazer com essa informação já é uma escolha pessoal de cada um. Então esse foi o texto de hoje, Mateus 10, do 1 ao 15, tá, gente? O texto é enorme, o capítulo é enorme, mas a gente não fala tudo de uma vez aqui porque não dá. E a gente vai aprendendo aos pouquinhos, tá bom? Então, nossa live terminou aqui no versículo 15. Semana que vem, sábado que vem, querendo Deus, nós vamos falar sobre as perseguições que os discípulos passam, né? Em pregar o evangelho, tá? Então, semana que vem, vamos estar continuando aqui no versículo 16, para a glória de Deus, amém? Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Quem esteve comigo aqui no ao vivo, aqui na live ao vivo, Cris, irmã Marrom, pastor Luciano, Fátima Corel também estava aí. Deixa eu ver, não sei se ainda tá. Deixa eu ver mais quem aqui, gente. Tem algumas pessoas aqui em cima que entraram, né? Não sei se ainda estão. Mi Freitas, Patrícia Gomes, algumas pessoas entraram aí, não sei se ainda estão. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês, e até semana que vem, se Deus quiser. Tá bom? Se essa live te abençoou, se você aprendeu um pouquinho com ela, compartilha, gente. Não vai cair o dedo, não. Só toca nesse aviãozinho e manda essa live para alguém. Você pode copiar o link e mandar pelo zap para alguém. Mesmo que a pessoa não tenha Instagram, ela consegue ver. E se você tem YouTube, se você ainda não me segue pelo YouTube, me segue lá, gente. Alessandra, Ale com Bíblia, mesmo nome daqui, tá? Ale com Bíblia no meu YouTube. Tem várias mensagens lá para abençoar a sua vida e o seu coração. Que Deus te abençoe. Beijos. Até semana que vem, se Deus quiser.